Pode. Beijo, meninas. Boa aula, tá? Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Bel, eu preciso compartilhar minha tela. Bom, acho que agora foi. Vai lá. Vamos lá. Que aí, junto com a apresentação, já me apresento. Bom, como a Bel avisou, temos só uma horinha para a aula. E eu enviei ontem a aula para ela e ela falou: Lô, estende a aula. E aí, hoje ela me falou: só temos uma hora de aula. Ela me pediu para estender a aula e ainda está cortando o meu tempo. É Então, porque vamos eu fazer sei o que ela tem seguinte. muita coisa para ensinar, gente. E aí ela estava focada em um assunto. Eu falei, não, fala de mais esse e esse também. Virou três assuntos. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou entregar a aula e aí o tempo no final a gente tira dúvidas, enfim, tá? Para pelo menos dar tempo de eu passar todo o conteúdo e aí a aula também vai ficar gravada. Bom, o título já é assim meio vago, né? Que realmente o que eu vim fazer aqui é uma reflexão sobre a comunicação. Ah, um compartilhamento está pausado. Peraí, deixa eu ver se. Acho que vou ter que interromper e compartilhar de novo. Gente, se vocês não virem minha tela, avisem que eu volto a compartilhar, tá? Pô, tá dando para ver sim, tá? Aí, passou. Bom, gente, muito prazer. Meu nome é Luíse. Eu trabalho com estratégia de marca com meu marido, Pedro, também é designer. E a gente tem um estúdio que atende profissionais da harmonização com foco em projetos de branding. E o branding é uma área da comunicação. Boas técnicas vocês já têm, mas de nada adianta se não cuidarem desses dois pilares. Quem disse isso e quais pilares são esses? A frase é da Bel. Tirei um print esses dias do Instagram dela. E aí que veio a ideia de desenvolver a aula baseado no pilar da comunicação. A Bel sempre fala que o problema de vocês são dois, que é gestão financeira e comunicação. Gestão financeira eu deixo para o tio Lipe. Hoje eu vim falar sobre comunicação. Se a gente pesquisa no Google comunicação, aparece isso: a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. A comunicação entre uma base terrestre e um míssil. A comunicação entre uma coisa e outra. Então, a gente pode dizer que a comunicação é uma ponte, que de um lado está você e do outro lado a sua audiência. E esse pacotinho representa a sua mensagem, o que você quer transmitir para sua audiência. O que acontece se essa ponte estiver bloqueada, estiver quebrada, estiver interditada de alguma forma? Essa mensagem, esse seu pacote não vai chegar. Ou se chegar, pode chegar danificado. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Sobre a ponte, que é a comunicação, e sobre o pacote, que é a mensagem. A ponte é o canal, é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Esse meio é a forma de comunicação, que pode ser a combinação entre a linguagem visual, entre a linguagem verbal e não verbal, ou apenas a não verbal. A linguagem verbal, como o próprio nome diz, necessita do verbo, ou seja, da palavra para existir. É o que você fala e escreve, e é o que a sua audiência ouve e escuta. Desculpa. O que a sua audiência ouve e lê. Mas nem sempre estamos falando ou escrevendo. Na maior parte do tempo, a nossa comunicação ocorre através da linguagem não verbal, que são todas as outras formas de comunicação que não utilizam palavras. A linguagem não verbal tem o visual como seu ponto mais forte, e depois dele os outros sentidos: olfato, paladar e tato. Ela também é muito poderosa e é capaz de transmitir mensagens e expressar emoções através dos sentidos.
A linguagem não verbal precisa reforçar o que está sendo comunicado verbalmente, mas também funciona de forma autônoma para transmitir uma mensagem. Então, tudo comunica, né? Justamente isso. Partimos do princípio que tudo comunica. E como tudo comunica, precisamos nos certificar de que nossa mensagem está chegando de forma clara para a nossa audiência. Esse é um segundo ponto extremamente vital para o sucesso ou fracasso da nossa marca e da nossa empresa. O primeiro ponto é o meio da comunicação em si, é a ponte. E o segundo é o pacote, que é a mensagem. A mensagem é o pacote, é o que você envia para sua audiência. O que tem dentro desse pacote? O conteúdo dele é bom? Vai aliviar a dor ou satisfazer o desejo de alguém? Ele está endereçado corretamente ou você envia, sabe Deus para quem? Isso tudo precisa ser levado em consideração. E eu vou te contar um segredo. O pacote é mais importante do que a ponte. A gente trabalha muito forte, a gente, Pedro e eu, com a ponte, que é um meio de comunicação. Mas o pacote, o conteúdo do pacote, que é a mensagem que você quer transmitir para o mundo, é mais importante do que isso. É nele que você coloca a sua intenção de ajudar o outro, que você acredita, seus valores, a sua essência e também a sua personalidade. Tudo isso deve ser transmitido de uma forma muito clara e sem espaço para interpretações dúbias. Gente, deixa eu só fechar aqui rapidinho. Pronto. Voltou minha tela, vocês estão vendo? Sim, Sim, estamos vendo. Beleza. E quem é o outro? Quem é a audiência, né? O público para quem você envia o pacote? Você sabe dizer quem é seu público, sua audiência? Você sabe dizer quem você gostaria de alcançar, caso você ainda não esteja alcançando? Porque às vezes a gente atende um público que não é o público que a gente realmente quer. A gente tem em mente um outro público que a gente almeja, mas às vezes a gente ainda não conseguiu alcançar. Mas você sabe quem é esse público? Quais são suas dores, suas frustrações, suas queixas, suas necessidades? Isso tudo dá para virar lista. Vocês podem escrever, fazer uma lista de dores. Quais são seus desejos, suas ambições? O que esse público valoriza? Também outra lista. Lista de dores e de desejos. O que você oferece para esse público? Que supre as necessidades dele e também supera as expectativas. Vocês só entregam o que eles esperam ou vocês trabalham o over-delivery de entregar aquele plus que eles nem estão esperando, que também não precisa ser nada assim, uau, gastei mundos e fundos para agradar esse cliente. Não, eu tenho certeza que a Bel deve falar sobre isso com vocês. De entregar sempre além do esperado. Chega de desperdiçar foco. A Bel falou isso, acho que eu li isso no livro. Quando a gente não endereça direito o nosso pacote, a gente está gastando tempo, energia, esforço, foco. Eu e o Pedro, a gente ficou 4 anos e 7 meses desperdiçando foco. Porque a gente atendia quem aparecesse. Escola, Você vê que pode dar merda. restaurante. Aí a gente decidiu focar, nichar. E aí tem sido maravilhoso. A gente focou nossa energia em vocês. E fez muita diferença. Um ponto de virada de chave foi a nossa preocupação com a experiência do paciente. Durante a construção da clínica, fizemos questão de trabalhar o branding, aquela identidade visual que não fica somente no seu perfil do Instagram, mas em todo o seu espaço físico,
Pensamos em todos os detalhes, do piso ao teto. Buscamos trabalhar os 5 sentidos: tato, olfato, audição, paladar e visão. Também tirei do livro da Bela essa fala. A gente vai entrar num outro ponto agora da aula, que é sobre o universo de marca. O que a Bel quis dizer aqui é que ela se preocupa em entregar o pacote dela, que a gente sabe tem um conteúdo riquíssimo e está muito bem endereçado, numa ponte limpa, sem obstáculos, de trajeto fácil e prazeroso. Porque, como eu disse antes, tudo comunica. E a Bel é um excelente exemplo disso. Ela decidiu limpar sua ponte preta e branca e colori-la com as cores do arco-íris. O que a Bel faz, a gente chama de universo de marca, que ela cria todo um ecossistema que envolve, que atrai e que cativa as pessoas e também repele aqueles que não se identificam. E tá tudo bem. Porque imagina se a gente agradasse todo mundo. Seria uma loucura. Então, ao mesmo tempo que a gente cativa quem se identifica, a gente repele quem não está interessado. E isso é maravilhoso. E a gente tem que aceitar isso e parar de querer vender para todo mundo. O termo universo de marca é usado para descrever o conjunto de elementos que compõem a identidade de uma marca. Essa identidade, como o próprio nome sugere, é única e precisa carregar sua personalidade, seu DNA. A identidade de marca engloba todos os aspectos sensoriais que ajudam a entregar uma mensagem e uma experiência envolvente ao público. Isso inclui elementos visuais, sonoros, olfativos, táteis e gastronômicos. Quando exploramos o poder dos sentidos para despertar emoções, criar associações positivas e reforçar a ideia da marca, podemos dizer que estamos trabalhando o branding sensorial. Como consequência desse empenho em trabalhar os 5 sentidos, você conecta de forma emocional e profunda com o público, fomentando esse relacionamento de maneira muito forte e lembrando que também repelindo quem não interessa. Vamos de exemplos. Trouxe 3 exemplos, mas eu poderia trazer muito mais. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui, nem sei se tá aqui, se tiver, manda um oi, Ana. É da Ana Bergonzi, também mentorada. Oi. Oi, amor, tudo bem? Vou expor você, tá? Aqui vocês só estão vendo aspectos visuais, mas a Ana é uma pessoa muito divertida, alegre, que ela tem esse feeling de misturar um monte de estampas e fazer uma coisa muito cool disso. Isso é dela. E por que não transmitir isso para as pessoas, transmitir isso para o universo, transmitir isso no que ela faz, transmitir o que ela acredita? Por que que ela tem que se encaixar naquele padrão de comunicação sem cor, com dourado? Não é ela. E não precisa ser. Então, esse é um dos exemplos de uma marca assim disruptiva na harmonização, que assim não é o que a gente espera, e tá tudo bem. Porque se as marcas fossem todas iguais, é muito chato, e já tá muito chato. Porque a gente só vê coisa muito parecida umas com as outras. E cada uma, se a gente for conhecer cada uma das pessoas, das profissionais, elas têm uma personalidade super interessante que elas não mostram. Elas não comunicam. Sei lá, por medo, receio de ser rejeitada, não sei, mas não comunicam. E isso é uma amarra. Acho que é até por isso o título do livro da Bel, do preto e branco. Ela era assim, ela também se sentia assim, ao colorido, quando ela realmente se desprendeu das amarras, ela realmente quis mostrar quem ela era de verdade, que não precisa ser uma pessoa preta e branca, uma pessoa sem cor, uma pessoa, enfim. E tem gente que é preta e branca e tá tudo bem também. É só
transmitir aquilo que a gente realmente é. Segundo exemplo, não sei se tá aí, mas também é mentorada. Acho que tá aí, eu acho que eu vi ela. Thaís Saleme. Também é uma pessoa divertida, mas diferente da Ana, que a Ana é um divertido fofo, mais fofo, assim. A Thaís já é desbocada, já é meio doidinha. Ela tem uma energia muito vibrante. Ela fala palavrão. E ela não mostrava isso para as pessoas. Ela dança Ou funk até mostrar. o chão. É. Claro que a gente tem que escolher, né? O que vai mostrar e o que não vai. Não é arreganhar a vida pessoal, não é isso. Mas é explorar um lado positivo da sua personalidade. Que vai se comunicar com outra pessoa, que vai. A outra pessoa vai se identificar com isso. E antes ela se comunicava de uma maneira completamente diferente. Uma comunicação toda sem cor, cores muito pastéis, com rosinha, uma fonte fininha. Nada a ver com ela, nada a ver com ela. Até as fotos que ela tirava, tipo, séria, com roupinha sem cor, não é ela. E como a gente fica infeliz quando a gente não consegue ser o que a gente é. Quando a gente tem esses ruídos na comunicação. E a gente não consegue. E quando a gente consegue é maravilhoso. Tudo flui melhor. E um último exemplo, a gente poderia ter trazido mais exemplos, mas trouxe outro completamente diferente. A Thaís, eu acho que ela não é mais mentorada, né, mas é professora na escola da Bel. Um exemplo de uma personalidade completamente diferente das outras duas. A Thaís é uma princesa, o estilo muito mais clássico, que fala que a clínica dela é um castelo e que ela é uma fábrica de princesas. Completamente diferente. Só que ela também estava bem perdida na comunicação. Mas ela tinha já isso dentro dela. Ela só não sabia como explorar. Então, se vocês não fizerem, ou fizeram ainda, eu super aconselho a fazerem os exercícios do final do livro da Bel de autoconhecimento, porque a gente só consegue chegar nisso aqui, nesses resultados, quando a gente se conhece. E é a parte mais difícil. É um trajeto. Mas a gente não pode desistir de chegar nele, de achar, de encontrar respostas. Outra coisa que eu lembro que eu li foi que a gente só se encontra quando a gente se coloca em movimento, algo assim, né, Bel? Então, realmente, a gente precisa se colocar em movimento. E vocês estarem aqui hoje e estarem na mentoria é vocês em movimento. E eu achei que a aula seria muito mais longa, mas eu finalizo com quantas de vocês vão, de fato, se destacar em meio aos profissionais que fazem tudo igual. Quantas vão se tornar a zebra preta com listras brancas? Ou melhor, quantas vão transformar o preto e branco em colorido? E não necessariamente isso que a Bel disse de transformar o preto e branco em colorido, porque às vezes você é preto e branco, ou às vezes você é super neutra e tá tudo bem, gente. Tá? Não tem problema nenhum você se sentir bem no preto e branco. Mas o fato é de você se sentir bem e de comunicar aquilo que você realmente é e não se espelhar em outros profissionais ou no mercado e tomar para si como verdade absoluta. Não, eu preciso ser assim, eu preciso. Todo mundo tem uma clínica assim, assim, assado. Ah, eu também preciso ter. Todo mundo tem mármore, todo mundo tem ônix iluminado, eu preciso ter. Não precisa. Se você não é assim, não precisa. É isso, gente. Foi bem curtinho, achei que ia ser bem mais longa, eu tava com medo. Mas é isso. Acho que eu te botei tanta Abra... pressa, né, Lu? Que você foi É, rapidona. eu fiquei com medo de não dar tempo.
Sim. Gente, Ô, Lô, obrigada. acho Oi. que a gente pode deixar as meninas tirarem algumas dúvidas, mas se você tivesse que dar algumas orientações para elas, assim, tentarem, acho que até quando você deu a aula no ano passado, você deu algumas dicas para as meninas que ainda não conseguiam investir em em um branding completo ali com você e com o Pedro para, sei lá, de repente tentar no Canva alguns elementos que fossem mais a cara dela. Você ainda acha que é possível hoje alguém conseguir fazer algo que seja a sua cara sem ter uma identidade tão consolidada, usando alguns elementos prontos? Cara, que pergunta difícil, sabe por quê? Vocês têm a resposta? Vocês responderam ao final do livro? Se sim, se vocês têm respostas claras, vocês podem pesquisar o que tem a ver com a personalidade de vocês. E aí, talvez sim, vocês consigam. Tipo, a Bel tinha muito claro do que representava ela. Mas nem todo mundo consegue. Então, assim, sim e não, Bel. Porque tem gente que pode ser que consiga, e tem gente que é muito difícil. Luíse, acho, pra mim, quando eu fui tentar fazer uma vez pra mim, eu achei muito difícil. Mas é porque eu não tenho essa facilidade. Agora tem gente que tem um feeling, ou que pelo menos vai atrás, vai pesquisar o que te representa. Gente, naveguem muito pelo Pinterest e vejam o que bate, sabe? Eu Mas o posso problema é que falar, também, Lô? claro, Thaís, por favor. Então, antes de começar o processo com a Bode, eu era muito perdida, assim, na questão, assim, do que os outros estão fazendo, será que eu tenho que ir para o mesmo caminho que eles? Mas eu sempre, assim, sabia que eu era mais colorida, mais divertida, só que eu achava que eu tinha que seguir por um caminho que, na verdade, eu não tinha que seguir. E eu não sigo há tanto tempo a Bel, eu sigo há pouco tempo. E aí, quando eu me deparei com, acho que foi um patrocinado do BG, e aí foi aí que eu comecei a ver o perfil dela e tudo mais. E aí isso abriu minha mente, assim, mas ao mesmo tempo eu não tinha tanto autoconhecimento como eu tenho hoje, assim, sabe? E não foi uma mentoria, mas foi praticamente porque são reuniões bem longas que a gente fica naquela interação ali. Isso me ajudou muito a despertar para quem eu sou e conhecer a minha verdade, sabe? Então, às vezes a gente não faz esses processos de autoconhecimento e aí a gente acaba deixando a vida nos levar, sabe? E tu fez com que eu voltasse a me olhar para dentro e eu acho que isso foi importante, sabe? Traz muita clareza, né? Eu lembro também quando eu fiz esse exercício com a Louise, a gente percebe mais do que a nossa marca representa para as outras pessoas, e isso traz bastante conhecimento mesmo para a gente. Até esse é um dos motivos que naquela primeira aula da mentoria eu faço várias perguntas para vocês se repensarem, né? Porque o que a Louise faz é focado especificamente na tua empresa, mas e para você, enquanto pessoa, o objetivo da mentoria sempre foi esse, né? Desenvolver vocês não só enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas. Então, essas perguntas realmente fazem a gente repensar muitas coisas. Então, e eu respondi todos os dos seus livros, do seu livro e eu achei que também ajuda muito, muito. Então, é um exercício maravilhoso fazer isso. E, gente, não sei se vocês fazem terapia também, é muito bom para se conhecer. E escrevam, porque faz diferença. Às vezes a gente só fica pensando, mas escrever é muito diferente. Porque aí ali, às vezes, a gente capta algumas palavras que falam, putz, olha, eu coloquei que eu sou séria. Realmente, eu sou uma pessoa séria. Se eu sou séria, por que eu tô usando esse monte de cor? Tem esse contrário também, a gente fica só falando de ser uma marca colorida, mas não, gente, existem pessoas que não são assim. Então, às vezes, esse exercício de realmente escrever ajuda.
E não Tem existe alguém com a mão certo ou levantada. errado, né, Lô? Porque, Claro que acho que eu não. falei até no Talking Show do BG, tem pacientes que não se identificam com pessoas tão expansivas e coloridas assim e prefere aquela que é mais discreta e tal. Então, você só precisa saber como você é e não ter vergonha de ir atrás disso. Não ter vergonha. Porque vai ter gente que vai se identificar com você. Tem gente com mão levantada. Oi, Adelaine, Adelânia. pode falar. Uma dúvida que eu tenho, porque eu vejo que uma das coisas que vocês falam bastante quando a marca é você ter características que são marcantes, que remetem a você e mostrar isso com uma certa frequência. Eu que criei meu logo, eu que criei tudo, o meu cartãozinho de visita, tudo pelo Canva, porque realmente foi o que eu consegui investir no momento. E eu até acho que eu me vejo naquilo que eu criei. Daria com certeza para ser muito melhor, porque eu não sou especialista nisso, mas não acho que não remete a quem eu sou. Mas o que eu não tenho são características que eu uso no Instagram que sempre remetem às minhas cores, à minha identidade. Existe, assim, alguma dica que você possa dar de como usar algumas características ali para transformar o perfil em um pouco mais marcante, para criar um pouquinho essa identidade? Porque eu vejo que depois que a Thaís mesmo passou e fez o processo com você, ela foi usando cores mais laranja ali para marcar os textos que ela colocava nos stories. Então, tem algumas características assim que você dá para a gente começar a criar uma marca que dê um pouquinho mais de impacto? Claro, começando já que você que criou seu logo, acredito que junto com o seu logo você tenha selecionado algumas cores. Se não selecionou, selecione. E essa seleção de cores, faz uma. Não sei se o seu Canva é o pago ou é o gratuito, mas se, por exemplo, for o gratuito, abre um arquivo e coloca suas cores ali. Você vai clicar e vai ver que ele aparece um código em hashtag. Esse Uhum, código é lei. Você obedece ele e segue ele sempre. uhum, E printa essa tela, salva, né, esse arquivo, joga no arquivo do seu celular de fotos. Sempre que você abrir um Instagram, joga essa foto lá e pega no pincel no conta-gotas. uhum. Falando assim, não sei se fica claro. Mas, ó, Entendi. gente, deixei o meu QR Code aí. Ano passado eu fiz isso, esse ano eu vou fazer de novo. Quem quiser conversar sobre comunicação, sobre a sua própria comunicação e quiser tirar essas dúvidas de como eu faço isso, como eu faço aquilo, como eu me mantenho num padrão de cores ou como eu padronizo tal coisa, enfim, como eu crio algo marcante, por mais que não seja o ideal ainda, porque eu não consigo investir, me chama no direct. A gente agenda uma hora para a gente tirar todas essas dúvidas, para eu ensinar a fazer. Mostro como faz isso no Canva, mostro como pode ser feito isso no celular. Vai ajudar, tá? Uhum, E quem está começando, realmente, gente, eu não indico a investir muito caro nisso, porque você ainda está se conhecendo como profissional. Você, às vezes, até se conhece como pessoa, ou não muito, mas como profissional você também está se conhecendo. Então, eu não indico para ninguém que esteja iniciando entrar num processo de imersão estratégica, com branding, nananã, porque às vezes, daqui a um ano você vai querer mudar. uhum. Ah, então, não era bem aquilo. Eu não sou mais aquela pessoa. E tá tudo bem, O meu gente, a foi gente assim, muda né, mesmo. Lou? Foi, A Ana. gente até O da Ana, comparou o briefing do primeiro que eu fiz assim que eu me formei e o agora. Nossa, totalmente diferente. Eu queria seguir um padrão totalmente de porque outra vocês forma. acabam não tendo nem respostas para as minhas perguntas. Vocês não sabem, uma coisa que a gente trabalha muito densamente é o público, porque tudo que a gente cria para alguém, para comunicar para alguém. E como que eu vou Uhum. criar uma coisa para alguém se eu não sei quem é esse alguém? Então é bom vocês terem um tempo de carreira que seja pelo menos algum, tá vazando o microfone, alguns meses ou até um ano, para vocês pelo menos entender quem é esse alguém, quem é o público que vocês querem atender, querem atingir. E aí sim,
é o momento de trabalhar um projeto maior. Se não, gente, realmente não invistam. Eu falando isso, não invistam muito dinheiro em identidade, em processo de imersão estratégica, nanã, sendo que vocês ainda não se conhecem, nem conhecem muito bem o público de vocês. Porque vocês precisam dessas respostas muito claras para a gente conseguir criar uma coisa eficaz. Mas alguém tem alguma dúvida? Lô, as meninas tinham mandado algumas coisas aqui no chat para você. Ah, deixa eu abrir. Ah, eu acabo esquecendo de ver esse chat. Tem uma pergunta da Estê e uma da Cecília. São bem boas. Tá, eu vou por ordem, tá? Subi tudo e vou por ordem. Stefânia, alô, podia explicar como é o trabalho deles, como funciona. O trabalho deles, no caso nosso, você diz? Acho que é, né? Sim. A gente trabalha com projetos de branding ou rebranding, né? Porque muitas vezes a gente já tem uma marca, né? Já está consolidada e a gente quer mudar. E aí trabalhamos com algumas etapas. A primeira eu apelidei de sessão de terapia, que a gente entra nisso que a Bel falou, que realmente, e a Thaís também comentou, que são perguntas de autoconhecimento. Eu preciso conhecer vocês, conhecer seu público, conhecer a sua personalidade, seus desejos, seus planos, o que te faz feliz, o que não te faz feliz, o que você não gosta de jeito nenhum. E outras coisas para conseguir captar coisas que depois vai virar um resultado visual e outros sentidos, que também é algo que recentemente a gente começou a trabalhar, que não só o visual, que a gente já trabalhava muito forte, a gente começou também a trabalhar cheiro para a marca, mimos bem pensados para os pacientes e para as alunas de vocês, porque às vezes vocês oferecem coisas sem pensar muito, sabe? Se tem a ver com o universo de marca de vocês. E uma coisa que a gente tem trabalhado muito forte é o cardápio, é o menu. Porque às vezes vocês oferecem também coisas aleatórias no menu de vocês. Ah, porque o fulano oferece cappuccino assim, assim, assado, eu também vou oferecer. Tem a ver com o universo de marca de vocês? Igual a Thaís, a gente criou todo um universo baseado no cítrico. A laranja é o ponto forte da identidade dela. Por que ela vai servir um bolo de chocolate se ela pode servir um bolo de chocolate com laranja ou um bolo de laranja, sabe? Então, são, isso interfere nas nossas decisões também. Então, a gente trabalha tudo isso. Depois que a gente cria um conceito de marca e todo um universo, a gente também consegue adaptar as nossas escolhas, tanto a escolha do menu, do que vai servir no menu, quanto à escolha de mimos, brindes para os alunos e para os pacientes, porque tudo pode, se a gente pensar um pouquinho, a gente consegue relacionar isso com o nosso universo de marca e sempre está fortalecendo e reforçando o nosso branding. Porque é difícil a gente, às vezes, pensar, ah, tem a ver com a minha marca? É difícil, eu sei que é difícil. Respondi a pergunta da Stephanie? Stephanie, desculpa. Então, é isso que a gente trabalha. No final, a gente entrega um projeto, tanto uma apresentação quanto um relatório de estratégia, com todos esses pontos. A gente trabalha muito arquétipo também agora, e experiência, jornada do paciente. Júlia, acho que o grande X é saber quem você é, Júlia. É o grande X mesmo. Antes de eu responder a próxima, pode falar, Luciana. Oi, Lu. Eu tô sem câmera aqui porque eu estou dirigindo, mas eu estou escutando tudo. A minha pergunta é assim, eu já fiz esse trabalho de autoconhecimento, mas assim, sozinha mesmo, eu já tenho assim, uns 5 anos para cá que eu já fiz esse estudo sobre tudo isso que você comentou e tal, de ter autoconhecimento mesmo sobre a minha pessoa. E sobre as minhas pacientes, eu já percebi muito digamos assim, o jeito delas é muito parecido com o meu jeito. Então, assim, eu meio que
elas se identificam com o meu jeito e acaba que me indicam também para pessoas até parecidas também. Então, assim, eu já tenho uma noção do tipo de cliente que eu atraio, das pacientes, o estilo delas também, a idade, esse tipo de coisa. Só que é uma coisa que eu não sei fazer de jeito nenhum. Não tenho essa criatividade, tipo assim, como é que eu poderia fazer o meu braid? Eu não sei fazer, eu não tenho essa criatividade de que tipo de elementos eu poderia usar, que tipo de cores eu poderia usar, entendeu? Então, eu uso alguns tons pastéis, mas tem cores que eu não coloco, apesar de eu gostar muito, porque eu não sei em que parte eu posso colocar essas cores ou os elementos. Assim, eu não tenho essa visão criativa, sabe? Então, você acha assim que na situação que eu estou hoje, que eu já tenho esse autoconhecimento, daria para tentar fazer algo assim, esse braid, esse tipo de coisa? Lu, você não precisa, não é a sua obrigação e nem deve ser saber fazer isso. Você tem que saber fazer aquilo que você sabe fazer de melhor. Você tem que entregar para os seus pacientes a sua melhor técnica, as suas habilidades são outras. Por isso que existem diversos profissionais, e se não eu, existem outros por aí também que trabalham justamente isso. Porque, gente, cada pessoa tem habilidades distintas. E o que vocês fazem está muito longe do universo de marca, de branding, enfim. E tá tudo bem. É a mesma coisa. Gente, eu não sei fazer um contrato sozinha. Claro que não sabe. Você não é advogada. E tá tudo bem não saber fazer um contrato sozinha. Por isso, você contrata quem saiba. E existem vários no mercado que podem escolher. Então, sim, se vocês não sabem fazer uma coisa sozinha, procurem ajuda. Da mesma forma que vocês procuraram e que vocês procuram, né, ajuda de outros profissionais, vocês estão aí com a Bel, que é uma profissional, vocês procuraram ajuda porque vocês não sabiam fazer alguma coisa dentro de vocês estava travada e precisava destravar. Então, sim, Lu, pode me chamar, a gente conversa. Principalmente se você já tem isso muito claro de quem você é, o que você gosta, seus pacientes, sim, é o momento. Só Joia. não é o momento quando a gente realmente tá muito no início, assim. Aí eu acho que não é o momento. Mas se você Entendi. sabe quem você é o momento. Tá. Você vai deixar no final o QR Code, o telefone, essas coisas? Tá aí o QR Code, você tá vendo? Ah, Enxerga? tá. É porque eu tô aqui no Waze, mas depois eu bato aqui a Ah, foto. tá. Mas, ó, a Bel vai Obrigada. mandar essa apresentação para vocês também, vai estar meus contatos, bom? Tá bom, então. Obrigada, viu? Imagina. Cecília Guimarães perguntou: eu fiz uma identidade visual quando comecei há 3 anos. Naquela época, a identidade fazia todo sentido. Hoje, mais madura e com mais experiência, vejo que não faz mais sentido. Gente, é super normal isso, tá? A gente muda e tudo precisa mudar junto com a gente. Nosso estilo de roupa muda. Depois que eu virei mãe, eu percebi que mudei completamente. E tá tudo bem. As marcas, elas acompanham principalmente quando são marcas pessoais. Inclusive, eu acredito muito que a marca da Bel esteja precisando de alguns ajustes, porque ela mudou bastante. Da clínica? É, da escola É? também. Eu faria alguns ajustes. Ah, Porque por que da hoje. escola? Depois a gente conversa sobre isso. É Tá, porque eu acho que você tem uma potência hoje que não está entregando essa potência. Talvez uma coisa mais tá bom, forte, sabe? Uma fonte mais grossa. Enfim. tá bom. Me manda. Seria interessante fazer um rebranding, ao mesmo tempo não queria abandonar a marca antiga. Gente, não tenham medo de deixar o velho ir para o novo vir. Isso é. A gente empaca a nossa vida quando a gente faz isso. É igual assim, eu tô guardando um monte de roupa, achando assim, eu vou emagrecer e eu vou caber nessa calça 34 de novo. Talvez eu nunca mais volte a entrar na calça 34. E tá tudo bem também. Então não deixe isso acontecer. Qual a sua sugestão?
E você, Isabela Guerra. Qual a minha sugestão, Luíse, e você, Bel? Bel, quer dar a sua? Eu já dei a minha. Eu acho que tem sim que fazer. Para mim, se aquilo não te representa mais, se você tem consciência, inclusive, que aquilo não te representa mais, não tem por que ter dúvida. Eu acho interessante, sim. Até porque o resultado você vai se surpreender tanto que você vai ficar assim, por que que eu não fiz isso antes? Né, Ana? A Ana tá balançando a cabeça. Mas é que, Sim, gente, todo mundo faz as coisas no momento certo. Pode falar. a minha primeira identidade visual eu fiz, na verdade, só logo, né, com a Lou. Ela fez vários trabalhos aqui para a cidade e eu ficava, meu Deus, eu quero fazer com eles. E aí eu fui e fiz, não sabia nada, tinha acabado de me formar e, e aí era totalmente diferente. Até que eu comentei, o briefing a gente comparou, que eu fiz o rebranding agora, e antes eu falava que eu queria uma marca séria, sofisticada, tipo, nada a ver com o que é agora. E aí, quando a gente falou de fazer o rebrand, eu falei, ai, mas eu gosto tanto da minha logo, eu gosto tanto. E aí, hoje eu não me arrependo nem um pouco. Algumas coisas ela deixou assim, porque eu gostava, deixou um pouco parecido, né, Lou? O Pedro deixou, tipo, um monograma, né? Mas tudo novo foi muito melhor, nossa. E a entrega foi incrível. E meu posicionamento tem mudado bastante. Até a questão dela falou de saber escolher o cliente. Antes eu achava que eu tinha que atender os clientes mais velhos, que esse era o meu alvo, mas não tinha nada a ver com as pessoas que eu queria alcançar de verdade, assim, no meu interior. E tá tudo bem, tem pacientes para todo mundo, tem os pacientes jovens para quem tem mais intimidade com o paciente jovem, tem pacientes um pouco mais velhos para quem tem intimidade com eles. E até depois que eu mudei o meu posicionamento, que eu sou mais eu agora, divertida, né? Com todo esse branding meu, eu tô até atraindo pacientes mais velhos também, não só as mais novas. É isso, gente, porque a juventude é alma, é personalidade. Então, às vezes, a gente tem um posicionamento igual a Ana, super fã, super divertido, super alegre, e a gente também atrai pessoas mais velhas e não é nenhum espanto. Por mais que às vezes a gente foque a nossa comunicação no público jovem, ou vice-versa, a gente foca a nossa comunicação no público mais velho e atrai um público jovem. Isso acontece muito. A Rafaela perguntou como que funciona o rebranding e questão de valores, alunos da Bel têm algum benefício? Como que funciona o rebranding? É o mesmo processo do branding, que é a sessão de terapia. Vou te conhecer muito bem. Depois eu vou selecionar aquilo que realmente faz sentido para o que eu identifiquei no diagnóstico de quem você é, no que você acredita, quem é o seu público, a mensagem que você quer transmitir. E aí eu crio um conceito para a marca, a gente alinha tudo isso, alinha todos os aspectos de personalidade, você tem que concordar com tudo isso. Ó, cheguei na conclusão de que sua personalidade é assim, seu público é esse, seu arquétipo é esse. Concorda? Faz sentido para você? Sim, faz sentido. Então a gente segue. Aí a gente vê várias referências visuais que estão de acordo com isso. A gente alinha juntos também. E aí a gente parte para a criação. E depois a apresentação e entrega. E isso é tão, esse processo, ele é tão certeiro que depois que eu comecei a aplicar esse método de sessão de terapia, a gente nunca mais teve refação de projeto. Porque a gente só tem refação de projeto quando tem alguma coisa errada. E a gente só tem alguma coisa errada se o processo, se a gente perdeu alguma informação, se a gente não entendeu. Então, por isso que a gente alinha com vocês. Porque vocês precisam dizer, não, vocês entenderam, ou vocês não entenderam nada, vamos refazer. Então, por isso, geralmente, o que a gente apresenta é muito, muito específico. Questão de valores. Gente, é a mesma coisa que perguntar quanto custa uma harmonização facial? O que vocês respondem? Depende. Então, para cada uma, é um preço. Tudo bem que tem mais ou menos ali, entre X e X, assim, a gente tá a partir de 7 mil. Mas eu preciso entender
se é uma marca só, se você oferece, às vezes, curso, se você oferece, você tem uma linha de cosméticos. Eu preciso entender qual é o escopo do projeto para a gente precificar mais direitinho quanto vai ser. Mas alunos da Bel tem um cupom de 20%, ainda que eu até preciso atualizar, O da Lu, 20% é inclusive, muito. fica lá na plataforma onde vocês assistem às aulas. Se vocês clicarem lá, tem um campo que você clica e você consegue ver todos os nossos descontos. Da Louise tá lá também. Até vou atualizar esse cupom, porque 20% é muita coisa. Então, aproveitem para pegar logo. Vou atualizar para 15 ou para 10, porque já deu. E é isso. Para quem tem consultório próprio, eu consigo fazer apenas alguns ajustes sem mudar totalmente, porque gosto de alguns elementos, mas queria colocar mais personalidade. O consultório não tem nenhum ano. Se a gente fizer a imersão e passar por todo o diagnóstico e fizer sentido o que você tem hoje, ok, dá sim para fazer ajustes sem mudar absurdamente. Mas e se eu constatar que o que você usa hoje não tem nada a ver com aquilo que você quer comunicar, você ainda assim vai insistir em manter o que você tem hoje? Tem isso? Então, eu sempre converso muito com vocês quando vocês chegam para mim e querem iniciar o processo, que é se desprendam das amarras. Venham com a mente e com o coração muito aberto. Porque a gente precisa entrar nisso de uma forma muito imersiva. Vai ter o processo de autoconhecimento, que a gente vai tirar algumas conclusões e vai alinhar com vocês essas conclusões. E às vezes vocês são apegadas a cores, por exemplo, tá, gente? Vermelho e rosa. O que tem a ver vermelho e rosa com a sua personalidade, que é super séria, super centrada? Nada a ver. Então, assim, às vezes a gente se apega em coisas que são só nos prende e não nos ajuda. Então, venham de mente e coração aberto. O que você comentou do autoconhecimento, para mim, é uma coisa muito importante. Tem um tempo que eu venho investindo muito em autoconhecimento. Então, além da terapia, eu passei com uma consultora de imagem e estilo, vi minha paleta de cores, ela avaliou temperamento, e eu sempre achava que eu era uma pessoa confusa, porque eu tenho uma feição muito séria, só que eu sou muito bobona, muito brincalhona. Então, em alguns momentos eu transpareço uma seriedade muito grande, em outras uma completa palhaça. Eu falava, gente, o que que eu sou? E aí, fazendo essa consultoria, eu vi que eu tenho dois temperamentos, que é o melancólico, mais analista, um pouquinho mais sério, só que também o sanguíneo, que é totalmente espontâneo. E eu consigo ser os dois. Então, a minha paleta de cores é tipo primavera brilhante, totalmente extrovertida. E aí eu vi que eu acho que a graça está em justamente eu ser uma pessoa que está nos dois. E conseguir encontrar um ponto em que eu mostre isso, eu mostre a profissional que às vezes quer estar ali com um terninho mais séria, mas é completamente palhaçona. E essa é a imagem que eu achei para mim. Eu tive que passar por terapia, por todos esses processos para conseguir visualizar quem eu sou. Ainda não sei se eu consigo, com o que eu criei sozinha, mostrar isso tão claramente para as pessoas. Então, a gente até vai conversar daqui uns meses, quando eu conseguir me organizar para a gente fazer reavaliar todo esse branding mesmo. Mas sem esse processo de autoconhecimento não ia adiantar nada a gente chegar aqui e um dia eu ia falar para você que eu quero ser a doutora séria e no outro eu quero ser a que acolhe e que abraça as pessoas. Então, o conhecimento ele é importante, ele tem que vir antes disso tudo mesmo. E esse tipo de perfil que é muito extremo é o mais difícil de trabalhar, a comunicação. Mas é possível. É possível. Mas é difícil pra caramba. Então, acho Eu que que não realmente tenho sozinha. conhecimento técnico, realmente tô. Sim, eu acho que eu oscilo entre os dois. Eu não encontrei uma forma de mostrar os dois ao mesmo tempo. Eu oscilo. Então, às vezes eu gravo um vídeo e falo, gente, como fiquei séria. E outro, eu já começo dando risada. Então, eu oscilo um pouco entre os dois ainda.
Mas eu sei que é justamente o equilíbrio entre os dois que é quem eu sou. Então, é conseguir encaixar uma forma de mostrar a minha imagem dentro desse equilíbrio que está sendo um pouquinho difícil. E realmente eu acho que sozinha não vai rolar, mas eu ainda não consigo investir nessa formação de marca mais definida, mais sólida. Não, mas não tem nenhum problema. Só de você saber quem você é, já é, nossa, mais de meio caminho andado. Aham. Que é a parte mais difícil, gente. Autoconhecimento é muito difícil. A gente vai morrer sem realmente conhecer tudo. Uhum. É um processo que não tem fim. Não tem fim e não tem fim porque a gente também continua mudando, né? A gente não é a mesma de 5 anos, de 10 anos atrás. Mas pelo menos converse. Igual a Bel falou, se mantém em movimento. Porque às vezes você vai esclarecer muitas coisas. Pelo menos como padronizar certas coisas, como continuar usando uma identidade que pelo menos seja neutra, enfim. Vamos pelo menos conversar para tentar te ajudar de alguma forma. Tá bom, obrigada. Imagina. Não tem mais perguntas no chat. Alguém ainda quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, quer contar alguma coisa? Fique à vontade, gente, até para contar as histórias de vocês, tá? Muito obrigada, dona Lô, pela sua aula, viu? Tenho certeza que Imagina, todo mundo gente. adorou. Foi ótima, como sempre. Obrigada a vocês. Deixa aqui meu QR Code, tá? Podem entrar em contato. Quem entrar em contato, eu vou separar aí um mês para falar com vocês, uma horinha para cada uma, para a gente realmente alinhar a comunicação, falar sobre a comunicação de vocês, se vocês quiserem tirar dúvida, e falar às vezes sobre Canva também, que é uma coisa que o ano passado foi esse meu tema da aula de design de post, essas coisas. Podemos conversar também, como aplicar uma identidade constante no Instagram. Tenho certeza que vai agregar muito para elas. Ela Bom, não vou parar tá. de gravar então. Acho que não tenho mais nenhuma fotinha. Lô, você quer tirar uma fotinha? Elas estão pedindo. Eu quero. Ô, Tira Bel, aí. você consegue só fechar o microfone de todo mundo? Porque tem um microfone vazando muito alto aqui no meu ouvido. Então, eu já procurei quem era esse microfone ligado, mas para mim aparece que está todo mundo com o microfone desligado. Eu acho. Vai ver. Luciana. Aí, pronto. Então tá. A Thaís. Gente, as minhas clientes são as minhas advogadas. Quem fez, indica. As Eu também defensoras. quero tirar uma foto, mas eu tô sem celular. Então, vou tirar um print. Tá bom. Deixa eu abrir aqui bem grandão. Ah, deixa eu interromper esse compartilhamento, né? Aí. Foto. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Obrigada, E meninas. eu tô vendo que Obrigada, a Júlia Lô. tá aqui.